o crime, então, será de competência da Justiça Federal. Então, a dica para vocês é essa: verificar se houve ou não uma internacionalidade da conduta em relação ao resultado. Mas não terminou por aí não, sabe por quê? Porque esse crime de pedofilia por meio da internet ainda se discute quanto à competência territorial, porque esse criminoso, ele acaba utilizando um provedor que está fora do Brasil. Então é muito comum que ele utilize um provedor que está nos Estados Unidos. E aí se discute se a competência seria da justiça brasileira ou se ele deveria ser julgado nos Estados Unidos. Você vai ficar atento, porque a posição sedimentada dos tribunais superiores é a de que pouco importa a localização do provedor. Então, na hora de se fixar a competência territorial, é de todo irrelevante a localização do provedor. Para fins de competência territorial, o que interessa é o local de onde emanaram as imagens pedófilo-pornográficas. Então você não tem que se perguntar, Daniel, Janice, Alana, você não tem que se preocupar onde está o provedor. Você tem que se preocupar onde estava o cidadão quando ele acessou o computador e usou o computador para fazer a transmissão dessas imagens. Ali, onde ele estava com o computador, será o foro competente para processar e julgar esse delito. Então, vale a pena ficar atento a esse crime de pedofilia por meio da internet. Renato, artigo 109, inciso 5º, compreendemos então. Podemos ir em frente? Vamos. Próximo ponto que eu gostaria de destacar com vocês diz respeito ao artigo 109, inciso 5º-A da Constituição Federal, que é conhecido como incidente de deslocamento da competência, o famoso IDC. Alguns preferem chamar de federalização dos crimes aí contra os direitos humanos. Vale a pena ficar atento ao incidente de deslocamento de competência que foi introduzido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Esse IDC, ele foi introduzido a partir do momento em que o Brasil começou a se sujeitar à Corte Interamericana de Direitos Humanos. A União estaria submetida à eventual responsabilidade perante a Corte Interamericana sem que dispusesse de algum instrumento para preservar os direitos humanos. Aí pensaram nesse incidente de deslocamento da competência. Cuidado, porque no Supremo Tribunal Federal tramitam 2 ações diretas de inconstitucionalidade contra esse IDC. Agora, pelo menos por hora, não há decisão do Supremo e o STJ tem considerado válido esse IDC, daí a nossa atenção, daí a importância do seu estudo. Renato, o que é o IDC? Simples. O incidente de deslocamento, ele nada mais é do que o deslocamento da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Então, um crime que seria julgado pela estadual passa a ser julgado pela federal. Há doutrinadores que até ampliam isso um pouco mais e falam também de crimes militares, mas aí eu prefiro ficar só com o que a Constituição nos diz. Então, um crime que era da competência da Justiça Estadual e que vai passar a ser da competência da Justiça Federal. Renato, quais são os requisitos? Quando é que isso pode acontecer? Quando é que pode haver a federalização dos direitos humanos? A Constituição Federal, seja no artigo 109, inciso 5º-A, seja no artigo 109, parágrafo 5º, ela impõe 2 requisitos. O primeiro deles, crime praticado com grave violação aos direitos humanos. Então é necessário aferir se esse crime envolve ou não grave violação aos direitos humanos. 2, deve haver também a comprovação de um risco de descumprimento de tratados internacionais, em virtude da inércia do Estado membro em proceder à persecução penal. Então, mais uma vez, além de um crime
envolvendo grave violação aos direitos humanos, você também deve analisar se há uma inércia do Estado membro em proceder à persecução penal. Quer dizer, será que o Estado, através de suas instituições, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Magistratura, estão deixando de aí levar adiante a persecução penal? Então, se você verificar que há uma inércia, que há uma negligência do Estado membro em proceder à persecução penal, e por conta disso há um risco de descumprimento de tratados internacionais de direitos humanos, será possível o incidente de deslocamento da competência. Vale a pena ficar atento quem é que tem legitimidade para requerer o IDC. A legitimidade para requerer o IDC é do Procurador-Geral da República, sendo a competência para apreciá-lo do STJ. Cuidado com isso, porque às vezes o aluno vê a atuação do PGR e acredita que seja da competência do Supremo. Não. A competência para apreciar o IDC é do STJ, mais especificamente da terceira sessão do STJ, composta pela 5ª e 6ª turmas. Então, quem tem legitimidade é o Procurador-Geral e quem tem competência é o STJ. Aí o nosso colega pode perguntar, a Janice pergunta, Renato, mas já houve algum caso concreto, já houve alguma hipótese em que houve esse deslocamento? Vale a pena prestar atenção. Há 2 julgados de IDC na história do STJ. O primeiro IDC é o IDC número 1, é o primeiro, e é o caso da Dorothy Steng, no Pará, a irmã que foi assassinada, a irmã americana que foi assassinada no Pará. No primeiro julgado, o STJ entendeu que não estariam presentes os requisitos aí para o deslocamento. O STJ até entendeu que o crime envolvia grave violação aos direitos humanos. Porém, entendeu que não estaria presente o risco de descumprimento de obrigações, porque o Estado membro estava procedendo à persecução penal. Agora, cuidado com a novidade, porque no finalzinho do ano passado, em 2010, o STJ apreciou um segundo IDC número 2. Esse IDC número 2 referia-se a um homicídio de um advogado e vereador. Ele era um advogado e vereador bastante atuante, aí um defensor dos direitos humanos. E ele acabou sendo assassinado por um grupo de extermínio. Só que qual é o problema? O problema é que desde o ano de 2002 e 2005, ele já vinha reclamando proteção às autoridades. E mesmo assim, o advogado aí e defensor dos direitos humanos, vereador também, acabou sendo assassinado por um grupo de extermínio que já vem atuando há vários anos na região Nordeste e que é suspeito de ter praticado mais de 200 crimes de homicídio. O STJ, olhando para o caso, entendeu que o crime envolvia grave violação aos direitos humanos e que, na verdade, estava comprovada a inércia dos estados, vários estados da região Nordeste, em proceder à persecução penal. Porque desde 2002 já era reclamada uma proteção para esse cidadão e ele acabou sendo assassinado. Por isso, o STJ deferiu aí o deslocamento. Então, vale a pena dar uma lida depois, conferir no site do STJ, essa importante decisão do STJ no IDC de número 2, onde houve aí esse deslocamento para a Justiça Federal da Paraíba. Acabou sendo levado para a Justiça Federal da Paraíba. Meus colegas, caminhando e passando para um próximo inciso, vejam vocês que por questões de tempo, não consigo abordar todos os incisos da competência criminal, mas eu não queria deixar de citar o artigo 109, inciso 11 da Constituição Federal. Então, depois vocês podem complementar dando uma olhada no inciso 6º, crimes contra a organização do trabalho, crimes contra o sistema financeiro, crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves. Mas vamos dar uma olhada no inciso 11, porque ele vai trazer alguns aspectos bastante importantes. O artigo 109, inciso 11 da Constituição, ele nos diz que aos juízes federais compete processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas.
Então, aos juízes federais compete processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas. Aí surge um questionamento dos mais interessantes e que merece aqui algumas palavras. Qual? Quem é que julga crime praticado por índio? Quem é que julga crime praticado contra índio? Será que esse crime obrigatoriamente e sempre deverá ser julgado pela Justiça Federal? Chamo a atenção de vocês sobre esse assunto para o entendimento da súmula 140 do STJ. Trata-se de posição jurisprudencial firmada há vários anos, no sentido de que crime praticado por ou contra índio, em regra, é julgado pela Justiça Estadual. Então, cuidado com isso. Crime praticado por ou contra índio, em regra, é julgado pela Justiça Estadual. Salvo, todavia, se o delito envolver a disputa sobre direitos indígenas. Então, cuidado com isso, porque se esse delito praticado contra índios envolver a disputa sobre direitos indígenas, aí a competência é da Justiça Federal. Renato, mas o que é que eu posso entender por direitos indígenas? Porque senão fica um negócio meio em aberto, fica um negócio meio lacônico. O ideal é que vocês deem uma olhada para o artigo 231 da Constituição Federal. Porque o artigo 231 da Constituição Federal, ele vai nos dizer, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Então, se você visualizar algum crime ligado à existência de uma etnia, ligado a disputas sobre terras indígenas, aí temos um crime envolvendo direitos indígenas. E, por tal motivo, esse delito deveria ser julgado pela Justiça Comum Federal. 2 exemplos, só para a gente poder elucidar isso aí para vocês. Imaginem aqui o caso lamentável aqui em Brasília do índio Galdino, que foi assassinado aqui, que foi morto aqui no ponto de ônibus. Envolve direitos indígenas? Não. O cidadão foi morto de maneira muito cruel, foi morto num ponto de ônibus aqui, mas não há nada ligado a direitos indígenas. Competência da Justiça Estadual. Renato, mas e se por acaso, lá no estado de Roraima, envolva um caso concreto na disputa por terras indígenas? Então vamos imaginar que tribos lá estejam em conflito com arrozeiros e que um crime seja cometido em relação à defesa de terras indígenas. De quem é a competência? Justiça Estadual ou Federal? Ora, se o delito está ligado à terra indígena, não posso negar que a competência nesse caso será da Justiça Federal. A gente fecha essa questão dos crimes contra índios falando sobre um ponto que muito comum aqui o aluno acabar cometendo um erro. Qual? A questão ligada ao genocídio contra índios. Aqui uma belíssima questão que inclusive já foi explorada em vários concursos. Lembro acho que do último concurso que caiu para juiz federal da 3ª região e também para procurador da República. Quem é que julga o delito de genocídio contra índios? É interessante isso, primeiro porque você precisa saber o que é genocídio, qual é o bem jurídico tutelado, onde está previsto esse delito. O crime de genocídio, ele está previsto na Lei 2.889/56. Então, a Lei 2.889/56, ela vai tratar do crime de genocídio. E aqui, desde já, Daniel, dissipando um erro muito comum, porque a gente costuma perguntar em sala de aula, na rede LFG, para os alunos, se eu quiser praticar um genocídio, o que eu vou fazer com os índios? Qual é o verbo que eu vou praticar em relação aos índios? O aluno costuma responder que se você quiser praticar genocídio contra índios, você vai matar os índios. E aí é o erro em que a pessoa comete. Por quê? Porque o genocídio, depois você dá uma olhada na Lei 2.889, o matar
é uma das modalidades de se praticar o genocídio, mas não é a única. Eu posso praticar genocídio, por exemplo, matando as pessoas, é verdade. Mas também posso praticar genocídio efetuando as transferências de crianças de um grupo para outro grupo. Eu posso também praticar lesão corporal para impedir os nascimentos. Eu posso adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo. Então, quer dizer, entenda muito bem que o genocídio não é obrigatoriamente praticado mediante a morte de pessoas. Um exemplo é bem tranquilo. Imagine numa disputa sobre terras indígenas, em que você queira exterminar toda uma etnia, e aí você vai até essa tribo e você dá para as índias, você vai dar para elas um remédio, dizendo que é para gripe. Você fala assim, ó, gripe suína, está complicando aqui, todo mundo vai ter que tomar esse remédio 1 por dia. E aí, na verdade, não se trata de um remédio para gripe, e sim de um anticoncepcional. O que você está querendo fazer? Você está querendo impedir os nascimentos no seio do grupo, exatamente para praticar o genocídio. Então, meus colegas, tenham em mente isso. Genocídio não é praticado obrigatoriamente com morte de membros do grupo. Aí o aluno pergunta, genocídio contra índios, então, é julgado por quem? Se você está lá em Roraima e quer acabar com uma etnia, quem é que vai julgar? Ora, não há como negar, se você quer exterminar toda uma etnia, esse delito de genocídio contra índios, ele envolve a disputa sobre direitos indígenas. Então não se pode negar que o genocídio contra índios, ele deva ser julgado por quem? Pela Justiça Federal. Então, o genocídio contra índios, ele vai ser julgado pela Justiça Federal. Mas o grande erro, Alana, que o aluno comete, é o aluno se limitar a dizer apenas isso. O aluno, às vezes, ele costuma dizer, é julgado pela Justiça Federal porque envolve direitos indígenas. E aí ele comete um erro. E por quê? Porque o examinador, ele quer que você vá além disso. Ele quer algo mais, e é nesse ponto que você vai se diferenciar do seu concorrente. Porque o que o examinador quer não é que você diga apenas que é julgado pela Justiça Federal, mas que você explique a ele também se é julgado por um juiz singular federal ou se é julgado por um tribunal do júri federal. Porque, como dizia no começo da aula, da última aula, na Justiça Federal, você também tem tribunal do júri federal. Aí vem a pergunta, o genocídio contra índios é julgado por um tribunal do júri federal ou é julgado por um juiz singular federal? A sua resposta, ela passa pelo bem tutelado. Qual é o bem jurídico tutelado pelo crime de genocídio? Crime de genocídio é um crime contra a vida? Não é. Cuidado com isso. Acabei de explicar a questão dos anticoncepcionais. O genocídio, entenda bem, o bem jurídico tutelado é a existência de um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Genocídio não é crime doloso contra a vida. Então ele tem como bem jurídico tutelado exatamente essa existência de um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Então, meus colegas, raciocinem comigo, se não se trata de um crime doloso contra a vida, quem é que vai julgar aquele exemplo do genocídio dando anticoncepcionais? Justiça Federal, juiz singular federal ou Tribunal do Júri Federal? Se não é um crime doloso contra a vida, quem vai julgar esse delito é um juiz singular federal. Então, esse vai ser julgado por um juiz singular federal. Renato, a questão da prova parou por aí? Não. E vejam que exemplo interessantíssimo esse do genocídio. Sabe por quê? Porque esse genocídio, ele pode ter sido praticado dando esse anticoncepcional. E aí seria julgado por um juiz singular federal. Mas esse genocídio também pode ter sido praticado mediante morte de membros do grupo. Eu posso ter pensado, vai demorar muito.
se eu der esse anticoncepcional, eu já vou matar esses índios, matando um aí por semana. E aí você comete os homicídios. Olha que questão interessante e que inclusive foi apreciada pelo Supremo. O Supremo entendeu que se você mata as pessoas para praticar o genocídio, você vai responder pelos dois crimes. Você vai responder tanto pelo crime de genocídio, como também por todos os homicídios praticados. Então, se você matou 10 índios, você vai responder pelos 10 homicídios e também pelo delito de genocídio. Agora, olha como é que esse assunto repercute na fixação da competência. Se eu matei 10 índios e se a morte dos 10 índios estava ligada à disputa sobre terra, homicídio doloso contra índio envolvendo disputa sobre terras, juiz singular federal ou tribunal do júri federal? Tribunal do Júri Federal, porque agora eu tenho crime doloso contra a vida envolvendo disputas sobre direitos indígenas. E aí você fecha a questão entendendo então que se houver a morte dolosa dos índios, caberá ao Tribunal do Júri Federal julgar não só os crimes de homicídio, como também o delito conexo de genocídio. A gente não pode se esquecer que os crimes conexos também são atraídos para o tribunal do júri. Então, se o cidadão praticou um crime de homicídio e ele vai à júri federal, o júri federal também exerce competência atrativa em relação ao crime conexo de genocídio. Vale a pena depois você, então, conferir isso lá no recurso extraordinário apreciado pelo Supremo de número 351/487. Nesse recurso extraordinário foi entendido exatamente isso. E aqui, resumindo mais uma vez, se você for perguntado, Alana, genocídio, quem vai julgar? Genocídio contra índios, em regra, é da competência de um juiz singular federal. Se, no entanto, o genocídio for praticado mediante morte de membros do grupo, os homicídios serão julgados pelo júri federal, que exercerá força atrativa em relação ao crime conexo de genocídio. Então, é um belíssimo exemplo e é uma belíssima questão de prova, não por outro motivo, já caiu 2 ou 3 vezes em concursos federais. Uma última consideração, meus amigos, para a gente poder concluir essa nossa objetiva e rápida análise da Justiça Federal, diz respeito à súmula 122 do STJ. Tomem cuidado com isso, porque é muito comum que 2 crimes sejam cometidos em conexão. Um crime de competência da Justiça Estadual e o outro crime de competência da Justiça Federal. Nesse caso, qual das 2 competências prevalece? Prevalece a competência da Justiça Federal ou prevalece a competência da Justiça Estadual? Cuidado com isso, a súmula 122, e já é uma posição sedimentada, entende que nesses casos de conexão entre crime federal e crime estadual, prevalece o entendimento de que a competência será da Justiça Federal. Então, havendo conexão entre crime federal e estadual, prevalece o entendimento de que a competência, então, é da Justiça Federal, súmula 122 do STJ. Então, só para poder ilustrar, e aqui, colocando o que a gente já trabalhou, imagine alguém parado no meio da rua com moeda falsa. Então, o cidadão é parado aí com moeda falsa. E, na hora que ele é parado com moeda falsa por um policial militar, ele resolve atacar esse policial militar. Então, ele tenta matar o policial militar. A moeda falsa, crime de competência da Justiça Federal. A tentativa de homicídio do policial militar, crime de competência da Justiça Estadual.
sem problema. Se há conexão entre os dois delitos, você vai reuni-los perante a Justiça Federal. Só que nesse caso, lembre-se, como há crime doloso contra a vida, vai ser julgado pelos dois delitos perante um tribunal do júri federal. Então, meus colegas, era isso que eu tinha para comentar com vocês aqui nessa aula de hoje. Vejam vocês que eu não exauri a competência da Justiça Federal, porque preferi abordar os principais incisos de maneira aprofundada. Mas vocês devem depois complementar, fazendo uma leitura do inciso 6º, do inciso 8º, do inciso 9º e do inciso 10º, para poder analisar as demais competências. Na aula de hoje, a gente acabou focando na competência para julgar os crimes previstos em tratado ou convenções internacionais, quando presente a internacionalidade. Falamos sobre o incidente de deslocamento da competência. Vimos também quem é que vai julgar crimes praticados contra índios, notadamente no caso do genocídio contra índios, e verificamos também que, de acordo com a súmula 122 do STJ, havendo conexão entre crime federal e estadual, prevalece a competência da Justiça Federal. Mais uma vez, eu agradeço a presença dos nossos 3 colegas e peço aí ao nosso telespectador para que, no caso de uma eventual dúvida, possa nos encaminhar seu e-mail no aqui saberdireito@stf.jus.br. E nosso colega que perdeu aí alguma parte da aula poderá revê-la no www.youtube.com/saberdireitoaula. Já deixo aqui registrado o meu convite para o nosso 5º e último encontro, onde vamos abordar aí alguns pontos muito importantes relacionados à competência por prerrogativa de função. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Um abraço.